Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Nós estamos de volta, dessa vez o primeiro episódio remoto, distante da MeTime. O Cast for Closers também ficou em casa. Como você já deve ter percebido, a gente está repleto de notícias por aí sobre o coronavírus, a quarentena e o trabalho remoto. É impossível ignorar esse contexto. Antes da gente pular nesse episódio aqui, deixa eu recomendar para vocês dois conteúdos que a gente gravou que complementam o episódio de hoje. Primeiro, o episódio 117 do Cast for Closers, chamado Inside Sales, a crise mundial e o trabalho remoto. Nesse podcast dei várias dicas para vocês de como se comportar nesse período, qual a postura do vendedor nesse período, o que está acontecendo na cabeça do seu prospect em especial. Teve uma repercussão, uma recepção muito boa. O outro foi um post na newsletter da MeTime do meu sócio Diego, também já esteve aqui várias vezes no Cast for Closers, falando sobre empatia. Se você me adicionou já, se você me segue no LinkedIn, tá lá, é o meu último post até a data dessa gravação, com também dicas do Diego sobre dar espaço aos seus prospects. Então a gente deu dicas para vocês. Se você conhece o conteúdo da MeTime, você sabe que nós somos fanáticos por números e a gente vai e mergulha nos dados do próprio produto para validar ou invalidar a hipótese. Eu trouxe para vocês o episódio de hoje com o impacto numérico do coronavírus, do Covid-19 nas operações de inside sales, nas operações comerciais. Contextualizando esse episódio para vocês. Se você conhece o Labs, ele é uma seção do blog da MeTime onde a gente pega dados do produto e valida hipóteses ou quebra mitos, enfim, a gente pega dados para validar as seguintes perguntas, por exemplo. Exemplos de posts que já surgiram lá. Tem horário melhor do dia para eu ligar para meus prospects? Vale a pena prospectar leads que já foram abordados um dia pela minha empresa? Se eu demoro para ligar para um prospect, qual é o efeito disso na minha prospecção? Enfim, a gente busca dados no software da MeTime que os nossos clientes estão usando para responder essas perguntas e normalmente são centenas de milhares de dados lá. Nada mais contextual do que a gente fuçar nos dados do produto da MeTime para entender o que está acontecendo na prospecção, o que está acontecendo em inside sales nesse período tão turbulento, beleza? Vamos lá? A primeira métrica que a gente vai analisar agora são as taxas de conexão das ligações. E a gente vai fazer isso para telefones fixos quanto para telefone móvel. Por quê? Porque os nossos prospects provavelmente também estão em trabalho remoto, estão remotamente. Muitas das empresas não tem ninguém no escritório agora e a gente espera normalmente que essas taxas sejam afetadas. As conclusões foram geradas analisando 106 mil ligações para telefone fixo e 198 mil ligações para telefone móvel, bastante dado somente em março de 2020, ok? A taxa de conexão para ligações em telefone fixo, elas normalmente oscilam entre 64% ali, é essa média. E a partir do dia 13 de março, quando as empresas começaram a mandar as pessoas para casa, trabalhar remotamente, esse lockdown, esse fechamento das empresas, digamos assim, essa taxa passou para 52%, ou seja, uma queda de 18% na taxa de conexão para ligações para telefone fixo, ok? Então, essa é a que mais sofreu. O telefone móvel, a gente teve uma variação praticamente comum e para positivo. O saldo foi de 40% para 42%. Isso é uma variação já esperada, uma variação comum. O que vale a pena ser dito a respeito? A gente pode, já que o telefone móvel não sofreu com esse período, pedir em landing pages, especificamente o contato, o telefone móvel desse lead, uma vez que ele quer falar com você, ele está disposto a falar com a sua empresa. Peça o telefone móvel, ao invés de qual é o seu telefone, porque a gente tende a ter essas conexões melhores nesse período especial para celulares, beleza? Templates de e-mails prospectados, de e-mails de prospecção usados por SDR, peçam especificamente o telefone móvel, isso tende a melhorar a sua prospecção. Mantenha boas práticas na prospecção que a gente sempre estimula, retorne rápido, especialmente quem pediu o contato, né? Não tente uma ou duas vezes, a gente deixa muito dinheiro na prospecção quando tenta pouco, beleza? Isso a gente já comentou em podcast e posts anteriores, vale reforçar também, as boas práticas continuam sendo boas práticas. As ligações telefônicas são importantíssimas na prospecção. O nosso modo de defesa como vendedor é, nossa, eu vou incomodar, vou parar com as ligações. Não, elas precisam continuar ocorrendo, especialmente porque o e-mail, as próximas métricas que eu vou abordar, o cenário não é animador, beleza? Então não deixem de fazer ligações comerciais
especialmente para telefones móveis. O telefone fixo sofreu um baque nesse período. Vamos falar da taxa de abertura e de resposta nos e-mails, nossa segunda métrica, ou seja, essa segunda fonte de conexão. A gente analisou 115.908 e-mails enviados em março desse ano. A taxa de abertura teve uma queda de 15%, mas quem mais sofreu foi a taxa de resposta aos e-mails, tendo uma redução de 23%. O que isso quer dizer, pessoal? Que contexto nunca foi tão importante, especialmente em e-mails de prospecção. E quando a gente diz contexto, vale a pena, especialmente para a taxa de abertura, gastar mais tempo no assunto de e-mail. A gente deixou um post no nosso blog que fala sobre assunto de e-mail na prospecção. Muita gente não gasta o tempo suficiente pensando o que vai ser atrativo para o meu prospect abrir o meu e-mail. E outra, cuidado com o óbvio, especialmente nesses tempos. Tá todo mundo falando sobre o coronavírus. É enorme o número de pessoas colocando coronavírus ou colocando trabalho remoto, enfim, essas palavras em assuntos de e-mail, especialmente para prospecção, para materiais de marketing também, enfim. Pessoal, tá virando ruído. Esse assunto está sendo tão batido agora que ele tá virando ruído e tá caindo na zona de eu não quero mais olhar isso aqui. Eu estou estafado com o quanto de notícias está vindo sobre o coronavírus. Então, para você que quer a atenção do seu prospect, cuidado com essas palavras que está todo mundo falando agora. Se está todo mundo falando agora, a chance de você cair no meio desse ruído e não ser percebido é muito alta. Quando a gente diz contexto, seja relevante. Como é que o meu prospect pode ser melhor depois que a minha empresa entra na empresa dele ou na empresa dela? Isso continua sendo uma ótima prática. Você precisa, na prospecção, transportar seu prospect do estado de ocupado para curioso ou para curiosa. Isso só acontece quando ele ou ela vê relevância. Não torne o seu mundo o coronavírus. Esse é um assunto que está sendo muito tratado por aí. Todo mundo já sabe as boas práticas. Se você abusar desse assunto no e-mail de prospecção, ele tende a cair no ruído e tende a piorar suas taxas de abertura. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a taxa de contato. No corpo do e-mail, para a gente aumentar as chances de resposta, uma das possibilidades é reconhecer que esse é um período conturbado para o seu prospect, tá? E que o objetivo aqui é começar um relacionamento. Isso pode ser uma ótima dica para vocês. Outra estratégia é questionar quais prioridades nesse momento e se ele enxerga algum potencial de parceria, especialmente em e-mails de prospecção, especialmente em outbound, mais do que nunca. A gente referencia uma ligação não conectada. Aquela ligação onde você tentou o contato e não conseguiu por algum motivo. Métrica número 1 desse podcast. Especialmente no outbound, quando a gente está falando com um lead que não nos conhece, eu estou mandando um e-mail após essa ligação, referencia a tentativa de ligação. Informe o contexto também que você está ligando, enfim. Isso vai ajudar na taxa de resposta. Ser relevante nunca foi tão importante quanto agora, beleza? A terceira métrica que a gente vai mencionar nesse podcast é uma consequência direta de bons ou maus e-mails de prospecção e boas ou ruins ligações comerciais, que é o no-show, a taxa de não comparecimento à reunião. Você marca uma reunião, seu prospect não aparece. Essa é a métrica que a gente chama de no-show, de não comparecimento. Essa também é percentual e a gente analisou 5.257 reuniões online realizadas em março via MeTime. A gente não teve variação significativa, tá? Apesar de não ser muito afetado nas métricas, muitas empresas podem ligar aquele modo de defesa que eu comentei com vocês no episódio 117 e postergar investimentos. Assuma que isso pode acontecer no seu mercado e questione. Lembra dessa dica, não ignore esse modo de defesa que as empresas entram, porque todas elas estão pensando, eu tenho caixa para X meses, eu preciso fazer isso, eu posso ter que cortar custos, isso às vezes incorre em demissões. Então não ignore esse contexto, esse modo de defesa que as empresas entram para essas taxas, especialmente a de no-show. Não jogue esse assunto por debaixo do tapete, não costuma ser uma boa prática ignorar o que está acontecendo e seguir com a sua prospecção. 2 dicas importantíssimas agora, pessoal. Valide muito bem se o prospect vê potencial futuro de parceria, o que a gente chama de necessidade descoberta.
Valide aquilo que você conversou na primeira ligação e pergunte se o prospect vê a possibilidade de uma parceria futura. Se o prospect você enxerga que tem oportunidade de melhoria na sua prospecção ou no processo X, ou existe uma oportunidade, você está vendo também, tem interesse em a gente marcar um papo mais aprofundado para eu entrar em algumas métricas com você e a gente ver se existe um potencial mais lá na frente ainda de uma parceria? Quando você valida, você consegue essa coerência. Existe uma oportunidade, você entrou na cabeça e no diário do seu prospect. Vale a pena participar dessa reunião com essa pessoa na sexta-feira, às 9 da manhã. Beleza? Então valide muito bem a necessidade e valide o dia e data e a hora combinados. Se existe disponibilidade, se não houver disponibilidade do seu prospect, você pode me avisar? Eu sei que esse cenário é um pouco conturbado, tem gente que tem criança em casa, então se você não puder participar, me avisa com antecedência. Isso vai fazer com que, claro, essa continua sendo uma boa prática, mas isso vai fazer com que seus prospects assumam o compromisso de te informar, caso não consigam participar, e essa continua sendo uma boa prática para a gente influenciar positivamente o no-show. Comece a reunião também, e já dando uma dica paralela, depois que a reunião começou e você conseguiu que o prospect entrasse nessa reunião online. Começa a reunião questionando seu prospect como é que esse cenário impacta no negócio dele ou dela. Essa é a melhor forma da gente mapear o impacto para os nossos fechamentos nos próximos meses. O que a gente está querendo fazer aqui é o que vai acontecer com o meu pipeline de vendas nos próximos meses. Começa a questionar. Se você fizer essa pergunta 5 vezes, eu tenho certeza que o sexto prospect com quem você conversar vai falar: cara, esse vendedor, essa vendedora trabalha comigo, parece que conhece muito bem a minha realidade. E conhecer a realidade dos seus prospects sempre vai ser uma ótima dica para Inside Sales. Então não ignore o contexto e pergunta: o que está acontecendo na tua empresa? Como esse período está impactando? Não só assuma as conclusões que os seus líderes, enfim, os empreendedores, os donos da empresa onde você trabalha estão dizendo. Valide com seus prospects o que está acontecendo lá. São informações valiosíssimas que vocês vão poder utilizar e se valer delas para as próximas prospecções. Beleza? A gente falou de e-mail, a gente falou de ligação e a gente falou de no-show, que é quando o seu prospect não comparece na reunião. Agora vamos falar sobre a quarta e última métrica, que é a efetividade, a taxa de conversão na prospecção. A gente analisou 54.358 leads na plataforma da MeTime e a taxa de conversão caiu ligeiramente, de 19% para 16%. Ou seja, esses 3 pontos representam 12% de queda. Essa queda ela é fácil de ser compreendida quando a gente começa a analisar o efeito cumulativo de ter menos ligação conectada, ter menos e-mails abertos, ter menos e-mails respondidos. Isso se reflete lá na taxa de fechamento, na taxa de conversão na prospecção, no número de reuniões que você consegue agendar proporcionalmente ao número de leads que você aborda. Então, é importante a gente salientar que cada mercado vai sentir de uma forma. Existem mercados que vão sentir com muito mais criticidade. Esses dados foram analisados com todos os clientes da MeTime. Cada mercado sente de uma forma, sente com uma velocidade diferente esses dados. O importante é você se preparar para esse cenário mais difícil, ter essas taxas, essas reduções que estão acontecendo em mente e colocar muito contexto na sua prospecção. Lembrando que não necessariamente contexto é falar de coronavírus no assunto do e-mail. Contexto é saber, Sr. Prospect, eu conheço você, conheço a sua realidade, conheço o seu mercado e eu sei o que está acontecendo. Quando você pergunta isso para os seus prospects, as respostas começam a vir. Seus e-mails, sua operação de Inside Sales fica muito melhor. Mais uma vez, pessoal, esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado. A gente está muito feliz por poder trazer números para vocês e deixar conclusões numéricas, práticas, acionáveis do que pode estar acontecendo com o seu prospect. Nada substitui, é claro, o seu aprendizado, o seu conhecimento e a realidade dos seus prospects. Então, analise os dados que a gente forneceu aqui. Criticamente, eles podem fazer sentido mais ou menos para o seu mercado, mas está acontecendo de maneira geral. Esse trabalho remoto, essa pandemia que está acontecendo agora, está impactando o nosso dia a dia em prospecção, no relacionamento com os nossos leads, o quão engajado eles ficam no nosso processo comercial. Paralelamente a esse podcast, você vai ter um post
no blog da MeTime, vai poder olhar todos esses gráficos, vai poder tirar suas conclusões também. A gente não vai só aqui, claro, verbalizar o dado, mas mostrar como eles foram obtidos e mostrar o comportamento ao longo do mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem feedbacks, é importantíssimo para nós também nesse período saber o que vocês estão achando da nossa ajuda. A gente está tentando ser relevante ao máximo para vocês, não só dando dicas, mas mostrando dados. Essa é a natureza da MeTime, é assim que a gente acredita que vai ajudar você e a sua operação comercial. Nós estamos à disposição. Por favor, contem com a MeTime para atravessar esse período difícil, beleza? Me acionem no LinkedIn, eu estou disposto a conversar com vocês. Vamos lá, vamos passar por esse período juntos, beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, até o próximo episódio.